Na trajetória profissional, eu gosto de destacar o meu trabalho de tese, né? Porque eu procurei desenvolver na minha tese, que eu fiz o doutorado em educação, o campo de recursos humanos. A minha perspectiva era estudar a composição ou a conformação desse campo de recursos humanos no Brasil. O recorte que eu dei foi para a atuação da OPAS. Lembrando que eu estava trabalhando com a cooperação técnica na OPAS para os países andinos, e eu comecei a desenvolver o interesse de verificar como é que vinha se dando essa cooperação ou como se deu no passado. Então, eu parto do início da existência da OPAS no Brasil e como é que ela vem contribuindo para a conformação de recursos humanos em saúde no Brasil, nessa cooperação técnica com as secretarias estaduais de saúde e posteriormente com as secretarias municipais. A ideia era ver como é que se dava a cooperação técnica no sentido vertical ou no sentido horizontal. Nesse depoimento, uma experiência que eu não posso deixar de registrar, eu devo registrar, um projeto que foi também desenvolvido em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sempre quando eu estou falando Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu estou falando Núcleo de Saúde Coletiva, Departamento de Saúde Coletiva e o Observatório de Recursos Humanos em Saúde. Então, essa experiência foi nós desenvolvemos um projeto que aglutinou diversos estados no Brasil, né? Aqueles estados que se interessaram em fazer essa discussão sobre o que é a negociação do trabalho em saúde, se a negociação do trabalho em saúde pode ajudar a gestão do SUS, né? E qual metodologia nós poderíamos utilizar. Eu estou falando da década de 1990, final da década de 1990, 97, 98, também resultou a experiência num livro. Esse livro foi construído, nem resultou a experiência no livro. O livro fez parte da experiência. Ele foi construído para conversar também com os gestores. Um profissional que nos apoiou muito e que trabalhou enquanto parceiro nessa experiência de visitar vários estados, reunir secretários municipais de saúde, junto com o secretário estadual de saúde, e discutir. A negociação é uma metodologia a ser utilizada na gestão de saúde. Metodologia, eu digo assim, metodologia de gestão, não metodologia educacional. Metodologia de gestão é uma estratégia de gestão a ser utilizada por eles. Então, esse profissional que nos ajudou a problematizar isso e a discutir foi o Davi Braga Júnior, que na época tinha uma experiência muito importante no Instituto de Servidores de São Paulo, acredito, IANSP, acredito que o nome é esse. Ele tinha implantado uma experiência de mesa de negociação nesse instituto, e a gente foi discutir por aí, pelo Brasil afora, né, com os secretários estaduais sobre isso. Depois, muitas coisas aconteceram nessa perspectiva. Nós temos a mesa nacional funcionando, evidentemente nesse tempo, para e passo também já tinha toda uma organização da mesa nacional, né, e várias mesas de negociação do trabalho desenvolvido nos estados. Não estou dizendo que as mesas, vale ressaltar, que as mesas de negociação de trabalho que existem nos estados são resultados desse projeto. Logicamente que esse projeto ajudou já nessa perspectiva, que também já era uma discussão que acontecia dentro do Ministério da Saúde para a implantação das mesas estaduais. Se eu tivesse que eleger, talvez, um marco importante na minha trajetória profissional, eu elegeria o CADRU. Evidentemente que é difícil pensar nisso, porque minha experiência de Secretaria Municipal de Saúde em Natal foi uma base, né? A Secretaria Estadual me ajudou muito a compreender o Estado e o serviço, uma perspectiva estadual. Toda a minha participação junto com a OPAS, com o Ministério da Saúde, me dá essa ideia nacional. Mas o CADRU, ela sedimenta um pouco minha formação, e ele articula essa experiência do CADRU, articula com a experiência da Secretaria Municipal de Saúde, que desde então, e eu acho que aí fez uma diferença, a Secretaria foi muito importante, que ela me mostra como você não pode, nessa área de recursos humanos, fazer uma diferença, fazer uma separação, me desculpe, entre a área da educação e a área de gestão. Eu não aprendo isso a partir do livro, eu aprendo isso a partir da prática. Aí o CADRU vai me mostrar depois, a partir dos livros também, né? Evidentemente que o CADRU é construído, todo
o processo educacional da educação, desculpe, todo o projeto educacional do CADRU, né, ele é construído pensando, logicamente, ensino articulado com serviço, ensino articulado com trabalho. Então, ele me mostra, através do livro, o que eu tinha vivenciado na secretaria. Então, toda a minha experiência nesse campo de recursos humanos, eu não digo, estou trabalhando a gestão do trabalho, agora eu trabalho a gestão da educação, agora eu trabalho a educação. A educação serve para valorizar, para otimizar, para aperfeiçoar o processo da gestão do trabalho. E o processo de gestão do trabalho mal colocado também atrapalha a gestão da educação. Se você fala no sentido de funcionamento dentro de uma estrutura de secretarias, pior ainda. Quando eles trabalham fragmentados e a maioria das vezes trabalham, infelizmente, eles se atrapalham, né? Então, essa experiência que eu desenvolvo no país e que minha equipe também trabalha isso muito bem, aí cada aluno que a gente traz para o observatório, a gente fica tentando, digamos, trabalhar nessa perspectiva que as áreas, elas não são separadas, elas são conectadas, é uma área só, né? Se divide por questões operacionais necessárias, mas é uma área só. Então, quando você trabalha isso na formação, e eu vou formando pessoas nessa perspectiva, a gente passa a ter orgulho, não da gente, mas orgulho até de uma história, quer dizer, que você aprendeu no passado, aprendeu com seus mestres, que seus mestres foram colocando, discutindo isso. Então, a gente sente orgulho de um contexto no Brasil, de uma equipe que está distribuída em diversas instituições no Brasil que trabalham nessa perspectiva. Somos hegemônicos? Ainda não, infelizmente, mas seremos aqui.